Disponível agora para você, Conversas de Pátio Podcast. Eu sou o Júnior Kowalski e falo diretamente aqui do Instituto Dom Bosco em Guarapuava, no Paraná, e espero que você esteja muito bem. A você que já ouve o nosso podcast, que já conhece o nosso conteúdo, o nosso muito obrigado por sempre estar aqui com a gente. Toda quinta-feira tem episódio novo para você. E durante esse mês de setembro, todos os nossos episódios do Conversas de Pátio vêm abordando a temática do Setembro Amarelo. E o tema de hoje, no nosso 7º episódio, é Setembro Amarelo, cultura pop, mídias e a valorização da vida. E para falar sobre isso, hoje, estou aqui com a Sara Wendler, ela que é ex-aluna aqui do Instituto Dom Bosco, passou pelos nossos pátios entre 2014 e 2020, e a Sara é acadêmica de psicologia. Ela está no 6º período. Tudo bem com você, Sara? Bem. E você, Júnior? Que bom. Tô muito bem também e que bom ter você aqui no nosso podcast, aqui no nosso Conversas de Pátio. Sara, chamei aqui você hoje para conversar nesse podcast que fica um pouquinho diferente da nossa temática, uma vez que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura pop. E eu sei que você também gosta bastante de filmes, de séries, assim, qual que você mais gosta, assim, qual que é a tua caminhada, assim, em relação à cultura pop, assim, qual que é a tua proximidade, assim? Então, atualmente eu estou mais pro âmbito de heróis, ficção, né? Uhum. Que é meus primeiros amores. Tá certo. E também Harry Potter. Atualmente eu tô mais voltado também pra Anne, né? Que é, nossa, ganhou meu coração. Essa série é maravilhosa. Tá certo. E filmes de comédia, principalmente, que eu gosto bastante. E também os românticos também, né? A gente inicia, então, a nossa conversa trazendo essa tua experiência também dentro da cultura pop. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, de certa forma, é um assunto que a gente já vem conversando com as pessoas que já participaram do podcast durante essa semana. E a gente falava muito sobre essa questão do suicídio, o tema do suicídio ser bastante polêmico, trazer muito tabu, né? E a gente também nota isso dentro da cultura pop. E trocando uma ideia antes já da gente partir aqui para gravação e tudo, a gente trocava uma ideia com a Sara, conversávamos algumas coisas, né? E aí a gente, compartilhando, né, informações e tudo, ela trouxe uma informação em relação à questão dessa temática e como que ela tem sido abordada no cinema e na mídia, né, Sara? Então, essa temática, na verdade, de suicídio e, enfim, transtornos também mentais, né, engloba, ela vem trazendo bastante polêmica, na verdade, né, porque é um assunto como tabu e às vezes eles acabam romantizando até essa questão de como trazer, de como colocar num filme. Sim. E é bem interessante porque no meio acadêmico a gente usa desses filmes para fazer análise, né? Sim. Até. Então, e a gente vendo assim, a gente pensa, isso não acontece na vida real. Realmente, é um pouco romantizado essa cultura, né? Do cinema, só que aí é que tá. Documentários trazem bem essa questão, né? Sim. Até no próprio artigo que eu mandei, né, pra você, ele fala sobre isso, né? Que as pessoas acabam levando mais a sério os próprios documentários, que realmente são coisas mais sérias do que os próprios filmes, né? Sim. Porque eles trazem, às vezes, até algo que incomoda para as pessoas, porque nem sempre isso é realmente o que acontece, né? É interessante pensar nesse aspecto, assim, talvez pelo caráter do documentário, ele trazer algo mais real, mais palpável, né? Então o documentário vai praticamente trazer aquilo que realmente aconteceu. Já o cinema, ele precisa fazer toda uma linguagem cinematográfica mesmo. Ele precisa construir uma história, ele precisa desenvolver uma história em volta daquele personagem, criar todo o cenário e aí criar os clímax, criar a expectativa também no espectador, na espectadora. Então eu acredito que essa proximidade e essa preferência da galera por documentários, ela também seja por isso, né? Uma questão interessante que também tinha nesse artigo que você enviou
era uma relação direta com o que aconteceu com o ator Robin Williams, né? Ele foi vítima, né, de suicídio. E aí, como que as pessoas conduziram isso na época, né? Num primeiro momento divulgaram o que aconteceu, mas logo em seguida as pautas se abriram sobre o tema, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre o tema, a importância de se falar sobre suicídio, a importância das pessoas procurarem ajuda, né? Então isso foi muito significativo, isso foi muito, de certa forma, positivo, por assim dizer, né? Uma vez que a temática ela não foi tratada de forma sensacionalista, né? Eu acredito muito que o problema dessa romantização e desse tabu é exatamente o sensacionalismo. As pessoas sensacionalizam aquilo que aconteceu, querem se aproveitar do fato, querem se aproveitar de quem morreu e tudo mais, para se promover, para ganhar mídia, para ganhar palco. E esse caminho inverso que foi possível a partir do que aconteceu com o Robin Williams, isso foi muito positivo. Eu acho que é muito interessante também a gente falar e destacar essas questões, né? É saber como falar, né? É saber como tratar. Acredito que quando você fala também disso, né, da romantização, que algumas pessoas às vezes não sabem lidar com isso, por quê? Porque não foi sabido conduzir, né, da melhor forma e da forma mais correta, né? E, cara, tem muita coisa, né? Uma das coisas, assim, que é bem característico e que a gente também conversava com a Sarah é uma floresta do suicídio lá, né, Sarah? Sim, a Aokigahara, lá no Japão, né? E é muito interessante ver, porque não é questão só de ser uma floresta, mas pela vegetação dela, a geografia dela em si, né? Nossa, é muito macabra ela. Porque realmente ela traz um ar assim, tipo, vendo características dela, de densidade, até mudança de campo magnético, né? Tem essa alteração, então é trash negócio. Sim, é interessante, né, você observar. Claro, isso que você traz da formação geológica dela, da vegetação, isso tudo é cientificamente possível de se entender, né, e geograficamente também pela formação, né, ela fica próxima ali ao Monte Fuji, lá no Japão, e aí as atividades vulcânicas alteraram a formação do solo, a vegetação naquela região já é, como você falou, uma floresta mais densa e tudo, então até aí nada de sobrenatural. A questão é que as pessoas procuram essa floresta para praticar suicídio, né, Sarah? Sim, exatamente. E até tem filmes que relatam, e livros, né, que relatam sobre essa floresta. E é interessante que dentro dela ela contém cartazes falando sobre o suicídio, falando que a sua vida importa e que pessoas vão sentir sua falta e que isso não é uma maneira plausível para você acabar com a sua vida. Então é bem interessante assim, ver o que a população em si se conscientizou e acabou vendo que isso era um problema deles mesmo ali e que na verdade acabou virando um problema mundial também, né? Porque é falado em vários lugares sobre isso. Sim. É isso que a gente conversava sobre o poder que tem, a capacidade que tem a cultura pop e as mídias, né, de divulgar. Então, a gente, morando aqui no interior do Paraná, tem conhecimento dessa tal floresta de suicídio exatamente por isso, né? E aí algumas questões interessantes. Por exemplo, aconteceu, né, em 2017 que um youtuber foi até essa floresta e fez alguns vídeos lá, inclusive mostrou uma pessoa que teria se suicidado, né? Borrou ali o rosto dela e tudo, mas só o fato de mostrar, automaticamente o YouTube já desmonetizou o vídeo dele. E aí traz uma questão interessante que a gente também conversava um pouquinho sobre isso com a Sarah, essa questão do YouTube desmonetizar. O que acontece? Por causa desse tipo de atitude, né, que foi uma atitude bastante negativa do YouTuber, foi uma escolha muito errada. Fazer algo desse formato, expor a pessoa, também de certa forma fazer quase que uma experiência divertida para ele, fazer um sarcasmo mesmo com o que aconteceu. E aí o YouTube acaba desmonetizando e isso dificulta também para a gente falar sobre suicídio, né? Uma vez que quando as pessoas usam essa palavra no YouTube, automaticamente o seu vídeo vai ser desmonetizado. Isso é bem ruim,
porque aí as pessoas que realmente têm o compromisso de falar em relação ao suicídio, de fazer o combate mesmo a essa prática, de fazer um trabalho de prevenção, um trabalho preventivo bacana na linguagem, criando um conteúdo na linguagem do YouTube, se você quiser ganhar dinheiro com isso, é impossível, né? Até a gente vai publicar esse podcast no YouTube, então pode ser que, claro, a nossa intenção não é a monetização, mas pode ser que a gente perca isso, né? Então, a própria cultura pop, as próprias mídias, às vezes precisam usar algum mecanismo que, ao invés de ajudar, atrapalha, mas porque as pessoas não sabem fazer o uso, né, Sara? Acredito que é muito nesse sentido, assim, a gente notar que pessoas que não têm o compromisso devido com a prevenção e sim querem só ganhar palco em cima disso. Isso é bem negativo, né? Exatamente. E é bem complicado, até por conta de deixar essa informação para a população, né? Então, a gente volta com o tabu, né? Porque, imagine, você quer falar sobre isso, quer deixar as pessoas informadas, quer ajudar elas a conhecer sobre isso, só que os próprios canais de comunicação não deixam a gente fazer isso. Sim, bem complicado. Limitam. Justamente pelas pessoas que não sabem fazer o bom uso disso. Outra coisa também que me vem à memória aqui foi uma série da Netflix, que também não vou lembrar agora, mas acho que foi 2017 que ela saiu, né? Ficou disponível na Netflix, que foi os 13 Porquês. Essa série, de certa forma, ela gerou um pouquinho de polêmica, né, Sara? Teve pessoas que foram a favor, dizendo que ela era muito positiva para os adolescentes, para os jovens entender como lidar com o suicídio, ao passo que teve gente, uma gama de pessoas que veio dizer que não, que ela estava romantizando. Então, é realmente essa polêmica, né? Eu, particularmente, não, pelo fato da repercussão dessa série, eu não assisti ela, mas eu tive vários spoilers sobre ela. Uhum. E realmente, eles trataram um assunto um pouco romantizado, assim, mas é interessante que a gente levar em consideração para reflexão, né? Porque por ser um negócio adolescente, né, uma série adolescente, eles sempre vão colocar isso como não tão possível, mas deixar a gente em alerta para, se alguma coisa tiver parecido, né, com essa série, a gente vê que tem a ver com o nosso real, a gente, isso aí precisa de uma atenção necessária, né, os cuidados e tudo mais, mas acredito que, assim, a série teve uma boa proposta, porém ela não conseguiu passar exatamente essa boa proposta para o público-alvo dela. Sim, é importante, né, isso que você destaca, entrar no universo dos adolescentes e utilizar uma língua que eles conseguem compreender, realmente vai abrir uma discussão, vai abrir possibilidades de se observar, de observar os colegas e tudo. Então, acredito que, vendo nessa perspectiva, nessa ótica, ela é bastante positiva. Tanto que ela avançou, né? Ela tem várias temporadas, acho que são 3. Eu assisti um pouco da primeira, mas a minha esposa, a Tânia, assiste todas as temporadas, assistiu até a última e tudo. E ela acha bastante positivo, assim, ela acredita ser bastante positiva nesse sentido, assim, traz algumas discussões interessantes. Mas sempre que alguma temática for surgir, que ela vai ganhar bastante mídia, realmente vai surgir muitos outros pontos de vista, né? Lembro que na época psicólogos fizeram cartas abertas pedindo para as pessoas não assistirem, e alguns diziam não, assistam, incentivem. Acho que é tudo a forma de como trazer isso, né? A gente não pode ficar alheio ao universo, né, ao que está acontecendo. A cultura pop possibilita bastante isso, que a gente se intere, né, das coisas. Acho que isso é positivo também, né, interessante. E também, assim, um negócio que a gente conversava dessa temática de suicídio dentro dessa grande mídia, disso que os meios de comunicação criam, a indústria de Hollywood, a indústria da música, são os grandes astros pop, né? E muitos acabaram tirando a própria vida, escolhendo o caminho do suicídio. A gente conversava sobre alguns, assim, né?
Sim, exatamente. É bem interessante porque, assim, são pessoas que a gente nunca acreditava que podia chegar a esse ponto, né? Sim. Só que leva uma reflexão que, como são figuras públicas, né? Elas influenciam também nas pessoas. E isso a gente sabe, porque a gente é influenciado todo dia pela cultura nossa. Sim. Então é um tema, assim, que traz bastante reflexão. Será que a gente está realmente tirando coisas boas dessas pessoas que a gente tanto segue e tudo mais? Então há de se pensar também nessa questão, né? Sim, é esse cuidado mesmo, né? Até que ponto a gente, como você diz, até que ponto a gente segue, até que ponto a gente se espelha nessas pessoas, né? A gente tem casos, por exemplo, do Heath Ledger. Inclusive o Heath Ledger, ele ganhou um Oscar póstumo, né? Pela atuação dele no Cavaleiro das Trevas, representando o Coringa. E é interessante porque ele se eternizou nesse papel, né? Então, todas as pessoas que conhecem o universo cinematográfico que traz a figura do Batman e todos os seus vilões e heróis que fazem parte do universo dele, o Heath Ledger é tido como o melhor Coringa até hoje, né? O Joaquin Phoenix fez um trabalho também brilhante no último filme, porém ainda o Ledger se sobressai em muitos aspectos, os trejeitos do personagem, ter vivenciado isso mesmo. Interessante que quando foi anunciado que seria o Ledger era aquele cara das comédias românticas, né? Então, um clássico da Sessão da Tarde que eu particularmente assisto até hoje, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E lá ele é incrível também, mas é uma comédia da Sessão da Tarde. E quando ele foi anunciado para esse papel, as pessoas, nossa, ridicularizaram e tudo. E sabe que às vezes eu acredito que esse fato de terem ridicularizado ele gerou nele um desafio muito grande. Ele precisava se superar, né? E realmente se superou, mas isso também desencadeou vários problemas na vida dele e ele acabou tirando a própria vida. Então, às vezes, né, Sarah, a gente também cuidar com os nossos limites enquanto pessoa. Então, acredito que essa parte de querer superar, né, sempre buscar o teu melhor e tudo mais, isso às vezes pode prejudicar você, sabe? Realmente, porque você só focar em uma coisa e para você ser o melhor e você esquecer que você tem que ter o lazer, nossa, dá um bug, é complicado, sabe? Sim. Então, é aquela coisa, você ter saúde física e ter saúde mental, e você saber equilibrar essas coisas. Sim. Que no caso do Ledger, ele não teve, né? Então, até eu vi questões da mulher dele, né, contando que ele incorporou tanto o personagem que ele, às vezes, ele atuava, né? Na verdade, ele ensaiava, né? Com os próprios manequins do cenário. Então, nossa, é muito arrepiante, assim. Então, só o cara incorporou mesmo. E, tipo, complicado. Tem uma harmonia, né? No que eles forem fazer. Porque nada que é exagerado é bom, no caso, né? Então, exatamente. É isso aí. O ponto que você destaca é muito importante, né? É saber equilibrar as coisas, né? E por mais excêntrico que o personagem Coringa seja, né? Essa excentricidade ele traz para a vida dele e isso acaba talvez até confundindo, né? A gente nunca vai saber o que realmente levou uma pessoa a tirar a própria vida, né? Porém, há muitos indícios, né, que podem levar para apontar alguns caminhos que a gente consiga entender, né? Fato é que a gente pode aproveitar isso para abrir discussões sadias e debates sadios e colocações e experiências e troca de ideias sadias sobre a temática do suicídio, né? E sempre com essa visão de preventividade. Acho que isso é muito importante. É pegar o fato, é pegar a personagem, é pegar o que aconteceu, trazer para as conversas, né? Trazer para o nosso universo, mas refletir a partir disso, propondo soluções, propondo discussões, né? Sempre de uma forma sadia. E dentro do universo da internet e da popularização, com essa chegada da Web 2.0, que foi a possibilidade das pessoas interagirem, e principalmente nas mídias digitais e com o advento delas e essa capacidade estrondosa que elas ganharam de
de chegar em todos os lugares mesmo, e a todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, é dar poder a elas, né? Só que aí também tem muita coisa positiva, mas tem coisa negativa, né? A gente vê, por exemplo, essa onda de haters, essa onda de pessoas negativas, e agora essa expressão mais recente que é a toxicidade dentro da internet, né? Então, utilizar-se das mídias, agora na época de pandemia, tem sido muito mais característico e muito mais necessário. Porém, o fato de se expor e de ser pessoa pública, de ser uma pessoa que já pode ser um influencer, uma youtuber, um podcaster também, vai fazer com que você esteja suscetível a receber críticas, mas às vezes as críticas não são tão positivas, né, Sara? Tem muitas pessoas que vêm realmente para destruir as pessoas, né? Sim, exatamente. Eu tenho andado vendo bastante essa coisa de criticidade, o pessoal bem tóxico na questão do TikTok, né? Sim. Que, assim, o pessoal posta lá conteúdo, é conteúdo deles, e vê lá os haters e vão e atacam a pessoa, e às vezes até a pessoa responde assim, ela tá super mal. É aquela coisa, a gente fala, tá tudo bem, você não tá tudo bem, mas algumas vezes, se você passar desse limite de sempre não tá tudo bem, cara, assim, aconselho você a ver o que tá acontecendo, porque é complicado. Exatamente. Mas é uma coisa assim que veio pra somar pra gente, né? Nessa questão da pandemia, pra gente manter contato, só que ao mesmo tempo acabou gerando vários conflitos, né? Sim. E é uma coisa muito, muito grande que repercutiu muitos assuntos, até eu tive palestra sobre isso. Uhum. Então, assim, usem com moderação também de volta, porque você nunca sabe como é que a pessoa que tá do outro lado ali tá. Sim. Então é isso que eu posso dizer, esse é o conselho de amiga que eu posso dar. Usem com bastante cautela e realmente façam um filtro, né, do que vocês estão vendo, do que a gente está recebendo como informação, porque isso é muito importante. Inclusive, hoje de manhã até tem um fato interessante que aconteceu comigo. De manhã eu entrei no Twitter para ver quais eram as novidades, porque o Twitter é muito legal porque ele traz os assuntos do momento, né? Então eu fui lá nos assuntos do momento, entre advogados presos e afins. Encontrei lá nos Trending Topics Brasil o Cavani, que é um jogador uruguaio, e aí fui ver do que se tratava, e era a possibilidade de ele vir atuar no Grêmio, né? E aí eu fui e tuitei, né? Se o Cavani vier pro Grêmio, eu viro gremista, hashtag vem Cavani. Não deu 5 segundos, responderam o meu tweet, me xingando, né? Tá bom, né? Responderam xingando, eu falei, não, tá bom, filho, fica de boa, né? Só que aí a pessoa não se contentou em me xingar no meu tweet, ela retweetou me xingando também. Aí eu fui lá, excluí o tweet e dei bloco na pessoa, porque eu não tava com paciência pra brigar com alguém aleatório da vida, que eu nunca vi na vida, que veio me ofender e me xingar. Então, veja, é uma coisa pequena, mas veja o quanto de hater, o quanto de pessoas tóxicas mesmo que estão presentes na internet, né? Tá lá procurando tag pra xingar os outros, né? Então, é bem complicado mesmo, né? Isso que você diz, é usar de forma consciente, é usar pro bem, por assim dizer, né? Porque senão as pessoas ficam endemonizando as mídias, né? A gente tem que cuidar com isso também, né? São uma ferramenta importantíssima, né? Inclusive, se não fosse as mídias agora, a gente não podia estar gravando esse podcast. Então, veja a importância delas, né? E esse saber lidar também, né? É muito significativo, assim. Uma outra questão também que é um movimento que a gente vê sempre no Setembro Amarelo são pessoas se disponibilizando a ouvir, se disponibilizando a ajudar pessoas que possivelmente estejam propícias a praticar suicídio. E para isso elas disponibilizam as suas mídias, né, Sara?
Mas eu vejo que os profissionais da psicologia não veem isso com bons olhos, né? Então, é uma coisa bem complicada, porque assim, até a gente vê assim que é uma atitude muito boa e tudo mais. Por mais legal que seja, mas assim, você não tem uma bagagem para aguentar o que a outra pessoa tem como bagagem e vai passar para você. Sim. Então, só um profissional vai conseguir absorver e saber lidar com isso. Porque muitas vezes as pessoas se disponibilizam, só que será mesmo que ela tem essa capacidade de conseguir absorver o que a outra pessoa está falando sem julgá-la? Sim. Sem se colocar no lugar dela? Então, é bem complicado. Até eu postei no meu próprio Instagram que eu não estou disponibilizando, pelo fato que, assim, eu não sou profissional ainda, eu sou só uma estudante. Então, né, eu tenho essa responsabilidade desde o momento que eu entrei na faculdade, eu tô sobre a ética profissional, né? Com certeza. Então, é bem complicado. É interessante essa atitude, mas deixa para profissionais fazerem isso, não tenta amenizar uma coisa que você provavelmente não tenha capacidade, né, de conseguir absorver a sua própria, né, sua própria bagagem também. Mas como, né, a gente não pode fazer essa escuta, né, das outras pessoas, temos também um meio de comunicação para essas pessoas que não se sentem bem ou que não têm condições de até ir atrás de um profissional. Sim. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que possui profissionais capacitados, treinados, que ficam 24 horas por dia para realmente escutar o que a pessoa tem para falar. Sim. Porque o simples ato de falar, isso alivia muito o que a pessoa está sentindo. Com certeza. Então o número é 188 e ele é como se fosse um apoio emocional para você naquele momento. É o Centro de Valorização da Vida. E é gratuito? Exatamente, você pode ligar de qualquer telefone, celular, que eles estão ali disponíveis para ouvir você. Legal. Sara, obrigado pela tua participação, fico bem feliz, assim. Queria conversar mais, mas aí senão o nosso episódio ficaria muito longo. Mas teve muita coisa que a gente colocou na pauta e que a gente conversaria mais, mas ficamos por aqui. Talvez, né, podemos retornar aí nos meses que se seguem até o final do ano para mais um episódio, para falar um pouquinho mais sobre cultura pop. E obrigado mesmo pela tua participação, obrigado por aceitar o convite. E enquanto instituição também, a gente deseja muito sucesso para você e que as coisas todas deem certo assim na tua escolha profissional, na tua carreira. Eu agradeço, gratidão por esse momento, pela oportunidade e estamos aí, né, para que precisarem, estamos aí para um apoio, uma conversa. Tá certo, uma conversa de pátio. Obrigado, Sara. Nada. E para você que quer acompanhar as nossas atividades, o nosso dia a dia no Instituto Dom Bosco, siga o nosso Instagram, @IADB_Guarapuava. Curta nossa página no Facebook, Instituto Dom Bosco Guarapuava. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, só procurar lá, Instituto Dom Bosco Guarapuava. Para ajudar a gente, você pode doar pessoalmente na nossa secretaria, realizar depósitos, transferências bancárias, utilizar o aplicativo UPV, União pela Vida. Todas essas informações estão lá disponíveis nas nossas mídias digitais. Até o próximo Conversas de Pátio.